Cada vez mais as pessoas estão sufocadas no estresse, sufocadas no entendimento interrelacional, entre a família, entre os seus pares, a parte financeira também, estamos vivendo um caos. E isso a gente recebe muito aqui nos nossos comentários, essas pessoas extremamente desanimadas, cansadas desse momento. Mas, para falar sobre esse assunto, que tem solução, hoje aqui comigo nos estúdios, a doutora psicóloga Caroline Mudinucci. Como que você vê essa relação de mente organizada, vida facilitada, casa desorganizada, mente desorganizada também? Que caos é esse que nós estamos vivendo? O que você pode passar para a gente sobre esse assunto? Bom, quando a gente está com a mente desorganizada, isso pode refletir na nossa casa. Por exemplo, se você está com depressão, a depressão faz com que você não tenha energia para organizar uma casa, por exemplo. A gente está muito na correria, no estresse, está tudo sendo muito cansativo, a gente está enlouquecendo. Mas a gente tem que tentar desacelerar e também, ao passo que você organiza a casa, a sua mente também já fica um pouco melhor, um pouco mais organizada. E a depressão também, ela leva a esse estado das pessoas procrastinarem muitas vezes e, de repente, ainda por não saber que ela está com uma depressão, a família entender ao certo que essa pessoa está tendo, ela pode ser vista ali como uma preguiçosa, muitas das vezes, sem vontade. Como que você vê essa relação entre a doença mesmo, né, o estado depressivo, para esse outro lado aí da procrastinação? Sim, a gente pode dizer que a procrastinação, a preguiça, quando você está doente, depressivo, depressiva, isso vai fazer com que, nossa, parece que a pessoa não está afim, não tem vontade, não levanta para nada. Às vezes, ela precisa de um tratamento, geralmente a gente indica, né, medicação, que a pessoa geralmente precisa, e também terapia. Não importa a abordagem na psicologia, cada um vai falar que uma é melhor, né? Eu trabalho com a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que aí você vai incluindo pequenos hábitos nessa rotina que vai fazer a pessoa melhorando. Ela melhorando, ela por si só começa a arrumar a casa, ela vai... Às vezes ela tem um jeitão, assim, mais bagunceiro, né? Mas ela vai sentir que não tá legal, tá naquele ambiente todo desorganizado. Mas claro também que a gente não pode ficar... ir para um extremo, assim, de ficar organizando, limpando tudo... E ficar numa neurose também que a gente fala, né? Então, tudo ali, a pessoa está depressiva, vamos inserir, arruma pelo menos a sua cama, arruma o seu quarto, vai de pouquinho em pouquinho, como você também fala, para a gente começar a melhorar a organização, o espaço mental e também físico. E aí tem essa relação mesmo, né? Da gente entender a parte mental com a parte física, porque às vezes a gente leiga no assunto, acredita que não tenha nada a ver. Então, existe esse processo sim do mental para o físico. E você falou de um ponto muito bacana que é o hábito, né? Tudo na vida, a gente tem hábitos bons e os hábitos ruins. Até os ruins a gente precisa começar a fazer errado, né, para fazer. Então, começar um pouquinho por dia já seria um exemplo bom para essas pessoas que estão nesse momento? Sim, com certeza. Às vezes, quem está depressivo, deprimido, a pessoa tem dificuldade até de tomar banho. Até de sair da cama. Então, o que você conseguir, eu costumo falar assim, que tem dia que a gente está 30%, tem dia que está 20%. O que você consegue fazer de melhor nesse dia que você tá... Você vai fazer pouco, mas você vai fazer alguma coisa. E tem dia que a gente tá mais 90%, 100%, que a gente vai fazer tudo. Porque é sempre algo assim, que não é linear, né? A gente oscila muito também, qualquer pessoa. Então, se a pessoa tá com dificuldade de sair da cama... tentar sair da cama, tentar tomar um banho, dar uma volta no quarteirão. Ai, não quero caminhar 30 minutos, dá uma volta no quarteirão, sabe? Pequenas coisas. Hoje eu vou varrer minha casa. Pouquinho mesmo, seja na organização ou seja em outras questões aí da vida diária, né?
Porque, na verdade, tudo isso depois afeta também o relacionamento ali dentro da casa, né? A gente recebe muito relato aqui no nosso canal, que aqui o nosso canal é bem eclético, tem profissionais de organização, tem a dona de casa, tem a empresária, tem todas as pessoas aqui envolvidas e elas colocam muito disso. Ninguém me ajuda, eu não tenho ajuda, só eu. Muitas falam do desânimo. Estou muito desanimada, então mexe com a autoestima, mexe no casamento, mexe no relacionamento. Como que isso é visto também? E uma outra parte, né? Não buscar ajuda, tentar achar que vai fazer sozinha. Como que isso é visto aí também com seus pacientes, na clínica, nos seus atendimentos? Se a gente pegar a mulher, a gente pode falar que, às vezes, ela é muito controladora. E daí ela não quer delegar as funções da casa. Então, assim, ninguém me ajuda. Mas peraí, você pediu ajuda? Você falou? Verbalizou? Porque às vezes a gente acha que o outro tem uma bola de cristal. E ele vai adivinhar aquilo que a gente está pensando. E não é assim. Então, se você tem filhos, se você tem marido, ou pode ser um homem que está assistindo, né? Vamos delegar as funções. Olha, o filho já consegue, dependendo da idade que ele tem, arrumar a cama, consegue lavar uma louça, sabe? Uhum. Vamos delegar. Você tem alguém para te ajudar? Então, você peça ajuda. Tem alguma funcionária em casa? Alguém? Então, a gente tem que abrir mão, gente. Porque, assim, não dá pra... eu quero fazer tudo, porque a gente não vai fazer, né? Porque, senão, isso vai afetar os relacionamentos. Porque essa mãe, ela vai estar cansada quando for lidar com os filhos. Essa esposa não vai... vai estar toda irritada, assim, pra falar com o marido, vai ser uma briga. Vai querer namorar? Não vai querer namorar, tem isso também. Não vai querer sair, se divertir. Então, assim, a gente tem que aprender a delegar. A gente sabe que a mulher, ela tem um papel hoje, que ela batalhou muito pra estudar, trabalhar, cuidar da casa, dos filhos. É muito legal. Mas a gente não pode tornar isso um exagero também, né? Também fardo, uma neurose, um fardo. Um peso. Que vai pesar mesmo ali na vida. Acho que o seu público é mais mulher. Sim, é mais mulher, né? Então, a gente pode até focar mulherada mesmo. Em peso aqui, a mulherada. E, na verdade, Isso. na prática, você teria alguma técnica, algum exemplo? Fazer um cronograma, colocar na geladeira? Você tem alguma coisa para elas também já colocar em prática, começar hoje, né? Para não ficar procrastinando, amanhã eu vejo. Não, vamos pegar já desse vídeo, o que a gente já pode extrair, né? Tanto da teoria, que você está passando para a gente, mas na prática também. Como essa mulher que é dona de casa, chega tarde, tem que lidar com a casa, com a família, né? Com o marido, namorado, parceiro, brinco, e precisa fazer essa parte funcionar da organização, porque dali a pouco ela tem que dormir e já acorda. E não fez mais nada. E não deu mais tempo para nada. Você teria Isso. alguma dica, algo para que elas pudessem colocar em prática? Sim. Isso funciona com tudo, né? Se a gente pegar, por exemplo, eu quero ir 6 dias da semana na academia. E é o que eu falei outro dia para você. Você não vai conseguir manter isso sustentável, né? Manter ali essa frequência. Então, começa 1, 2 dias. E por aí vai, né? Agora, em casa, eu acredito que tem até aplicativos que a gente pode ter organização. Mais uma coisa que eu gosto quando vou em nutricionista, por exemplo, que elas falam assim, vamos organizar a semana? Então, o que eu vou comer? Eu posso congelar, eu posso... Acho que você trabalha com isso Sim. também, né? Então, a gente pode congelar, fazer uma mistura aí para 3 dias, para 4. Vai ficar cansativo no sábado, no domingo, mas isso vai economizar meu tempo ali na semana, né? E eu consigo, então, já não ter que ficar pensando nessa questão da alimentação. Pode ser uma coisa. Conversa com o seu filho, o que ele pode fazer? Ele tem 10 anos, ele tem 20... né, uma pessoa de 20 anos já pode fazer mais coisas. Então, assim, e você fala assim, mas eles não vão fazer, não vão me ajudar. Então, você vai sentar e conversar de uma maneira muito assertiva com essa pessoa. Olha, sei lá, João, eu estou me sentindo muito sobrecarregada. A gente tem até uma técnica, né? Você falar o problema, então, eu estou me sentindo muito sobrecarregada. Eu não estou conseguindo dar conta da casa. Eu não estou lembrando agora da técnica em si, depois a gente pode pôr na descrição até.
Você fala do problema, você fala das consequências. Então, se eu continuar fazendo tudo sozinha, isso vai fazer com que eu esteja estressada, brigue com você, por exemplo, né? O que você acha de me ajudar? Então, tudo é comunicação. Nos relacionamentos, né? Eu falo que o maior problema ali na terapia, que as pessoas vêm procurar, é essa comunicação que está sendo ruidosa, né? A gente fala até na linguística, assim, tá tendo ruídos. Eu não tô conseguindo me expressar e o outro não está me entendendo. Porque não adianta eu chegar ali, olha, eu tô sobrecarregada, que vocês têm que me ajudar. Chegar na agressividade, porque não vai adiantar. Então, ir construindo esse hábito também de diálogo, né? Como que eu posso mudar isso? Exato. E a gente tem, né, esse costume, muitas das vezes, de fazer isso mesmo, né? Já vem até com o problema do trabalho, traz esse problema para casa e depois descarrega ali. Sim, né? sim. Sai já gritando, ninguém me ajuda, nananã, e vira aquela confusão. Então, essa seria uma das técnicas de se abrir mesmo e colocar o seu sentimento. Não tá bom assim, tô cansada, você falou, sobrecarregada. Traz uma solução também já, isso é bom, né? Traz a consequência, a solução. Isso é uma técnica de comunicação assertiva. Se vocês procurarem aí na internet, comunicação assertiva, vai aparecer. Que a ideia é não ser passiva, ficar lá engolindo sapo mesmo, né? Eu vou ficar quieto, vou não sei o quê. E também não chegar explodindo. Então, a assertividade é como se ela estivesse aqui no meio. Eu falo as coisas, aquela coisa que a pessoa fala assim, tem dificuldade de falar não. Não consigo falar não, não tem jeito. A gente tem que começar a encarar isso mesmo, né? A falar o que precisa ser dito para as pessoas. E de uma forma assertiva, que às vezes vai parecer que você é meio grossa, sabe? Mas não é isso. É mandar o recado e como isso tá te incomodando, para que tenha mudanças. Agora, não adianta a gente ficar esperando mudanças se não fizer nada, né, para isso. E como você disse, que eu achei, nossa, fantástico, não tem bola de cristal. Não. Né? E as pessoas, muitas das vezes, não tá percebendo, entendendo. Então, é aquele dito, tem que desenhar? Tem que desenhar. Tem que desenhar, né? sim. Literalmente, sim. Colocar um cronograma, né? Na geladeira, como você colocou aí, de todo mundo resolver junto. Porque quando acho que resolve junto, a responsabilidade fica um pouquinho para cada também, Exatamente. né? Você não chega impondo, né? E o outro lado seria a ansiedade. Né? Esse extremo da depressão para ansiedade. Então, é aquele paciente, muitas das vezes, não sei se você recebe aí, no caso, né, no seu consultório, mas a gente tem muitos relatos aqui também no canal, né, de que, nossa, eu quero fazer tudo, eu faço tudo rápido, aí eu começo, eu tenho até iniciativa, mas eu não tenho a acabativa, porque eu começo uma coisa aqui, paro, vou para lá. Isso é uma questão de ansiedade também, tem o toque, tem várias coisas aqui para a gente falar, né? A mania. O que você pode trazer para a gente também sobre isso? Vamos, então, falar da depressão e da ansiedade, depois eu vou para outros, né? Isso. Então, a gente estava falando que a depressão, ela sai, a pessoa está com uma baixa energia e muitas vezes ela não consegue organizar a casa, organizar a vida. Você vê que tá desorganizado tudo, assim, mentalmente, é um pensamento muito, assim... Não é que é ocioso, não é esse termo, mas ele não tá um pensamento frutífero, vamos dizer assim. Não é que nem quando você tá estável, eutímico, que você tá produzindo, está fazendo, está pensando. Tem ansiedade, tem dias mais tristes, mas você tá conseguindo, tá levando, né? Aí a gente tem a ansiedade, que é uma emoção natural de todo ser humano, a gente precisa ter até uma forma de cuidado, que o nosso corpo, ele fica em alerta muitas vezes, né? É necessário. Mas a gente pode ter outros... Daí, né? A pessoa ficar na casa assim... eu quero fazer tudo. Aí eu começo a fazer isso, começo a fazer aquilo. Sabe que até eu sou meio assim, sabe? Começo a fazer uma atividade, faço outra. A hora que vê, tá fazendo um monte de coisa, né? Então, é por isso que a necessidade da organização, né? Aí a gente tem o toque, e depois eu vou falar da mania. O toque é o seguinte, ele tem que ser um transtorno, né, do toque obsessivo-compulsivo. A pessoa tem pensamentos muitas vezes mágico mesmo, que a gente chama, né, que se ela não tirar esse copo e colocar ali, vai acontecer alguma coisa ruim com o pai dela, com a mãe dela. Se ela dormir com o guarda-roupa
Aberta. vai acontecer aquelas superstições mesmo. E daí, com esse pensamento intrusivo, obsessivo, ela começa a criar rituais. Então, o famoso lavar a mão 20 vezes, 30 vezes, até ficar vermelha a mão. Rituais, assim, que... Aí, qualquer pessoa fala assim, não, mas eu tenho toque, eu tenho mania de limpeza. Aí, eu até falei outro dia, é diferente. Porque, assim, você pode ter uma mania de querer tudo organizado. Só que, no caso do toque, a pessoa tem um sofrimento muito grande. Ela começa a atrasar para compromissos porque ela tem que ficar tomando banho. Sei lá quantas horas de banho. Lavando a mão, entre outras coisas, né? Então, assim, é uma situação muito complicada. E ela tem vergonha disso. Porque, às vezes, as pessoas da família até veem, mas, principalmente, ela tem vergonha dos pensamentos intrusivos. E, muitas vezes, o toque... ele é um fenômeno às vezes, é só do pensamento. A pessoa não tem a compulsão. Ela fica lá pensando coisa ruim, pensando um monte de coisa. E fica aquele pensamento que, sabe, até a doutora Ana Beatriz Barbosa deu Sim. Ela escreve sobre isso e ela falou, é como se você ficasse com aquela música que não sai da sua cabeça, martelando. Ali. E a pessoa fica por dias e dias e dias e dias. E até eu tenho um caso, um paciente meu, que eu já tô atendendo ele há muito tempo. E outro dia que ele veio me trazer, que ele tinha os pensamentos, né? Eu falo dando risada, porque eu falei assim pra ele, como que você não me contou um negócio desse? É porque eu tinha vergonha de falar. Mas eu já tinha muita confiança com ele. E ele começou a relatar os pensamentos. Eu falei, como que você tá sofrendo? A gente tem que conversar com a psiquiatra, né? Porque tem as medicações certas pra dar uma inibida. E a gente também tem o transtorno afetivo ou de humor, aí tem as nomenclaturas, né? Bipolar, que é a pessoa que vai ter a depressão, que vai ficar nessa baixa energia, e a mania. Então, a mania, a pessoa vai gastar muito dinheiro, às vezes comprar coisa que ela nem pode, assim. Tipo, comprar um apartamento, tem gente que pode entrar numa dessas, se dar ao luxo. Eu vou comprar um carro super chique, assim. A pessoa muda um pouco a personalidade. Você vê que ela era uma pessoa mais quieta, de repente ela começa a falar. Vem as ideias, assim, você não acompanha... Sabe? Então, assim, isso daí também já é um outro extremo. Então, o bipolar que a gente fala no senso comum não é esse cara que muda de humor, de dia tá de um jeito, de noite tá de outro. Até tem um outro quadro aí, que não é transtorno bipolar, dentro do transtorno, sim, né? Mas que é uma ciclotimia, que ela pode variar dentro do mesmo dia. Dependendo até do próprio momento que ela esteja. Sim, assim, é normal... Com as pessoas que ela vai estar, também. né? Mas é normal você ter variação de humor. A gente tem, a gente fica irritado, a gente fica... Mas o bipolar é uma coisa assim, ele vai estar na depressão, que ele vai estar... É uma pessoa, e vai ter um outro momento que ele tá na mania, né? Que é essa coisa que vai pro outro extremo e volta, é um ciclo, assim, vai voltando. Então, assim, é normal ter emoção, é normal ter raiva, é normal você estar mais animado um dia ou outro, mas você começar a ficar 4 dias sem dormir, sabe, assim, aquela coisa super hiperativa, até uma questão, muitas vezes, sexual. A pessoa começa a ter vários parceiros sem proteção, se envolvendo com comportamentos de risco, e isso daí já é um outro quadro aí, que é o transtorno bipolar mesmo, né? Tudo requer medicação, tudo requer um conhecimento mesmo da causa, né? E aí vem um ponto que a gente vê muito, tanto né, nos relatos, nas famílias, tal, essa vergonha, esse medo de buscar ajuda. Então, pequenos indícios, de repente, podem fazer com que a gente busque essa ajuda. Vamos pensar, voltando mais para casa mesmo, até para o trabalho, né? Essa desorganização, por exemplo, com papel, com documento, a pessoa, ela perde prazo, a pessoa precisa levar um documento, ela não sabe onde guardou, como ela, né? Se na minha ausência, na minha falta, as pessoas da minha casa, elas vivem. Elas sabem onde está. Tudo isso também afeta um pouco a nossa produtividade, né? Sim, porque com certeza. São prioridades até, como você tinha falado só um pouquinho antes, em relação a quê? Fazer um pouco por dia.
Ah, tem gente que vai passar o sábado inteiro maratonando o filme. Tudo bem se tá bom para ela, mas e o resto das coisas, né? São as prioridades que entram aí? E a questão da produtividade também. Sim, a prioridade, ela entra, né? É importante, assim, você saber que, tá, no final de semana, talvez eu possa até assistir filme, mas eu também tenho a minha casa para cuidar. E quanto mais coisas eu tenho, mais eu vou ter que cuidar. Se eu tenho carro, de vez em quando vai ter que ir para revisão, manutenção, vai ter que lavar. Lavar, né, fazer qualquer serviço assim. A minha casa precisa de manutenção. E da mesma forma, eu tenho que me dedicar ao meu relacionamento, né, aos meus filhos. Então, tem que ter um equilíbrio aí. Não dá para você ficar só também limpando a casa. Então, assim, tudo é uma prioridade. E o fato de você não achar um papel, né, quando você precisa, é muito frustrante isso daí. Isso daí você fica com raiva, né? Vai dando outros sentimentos, assim, que você poderia não ter se tivesse organizado mesmo. Organizado até o tempo, né? Às vezes você vai precisar, por exemplo, né? Hoje a gente ia se encontrar, então se organizar a parte da manhã para chegar aqui no horário, com antecedência. Isso. Tudo isso faz a gente respirar, né? As pessoas estão chegando afobadas em tudo. Verdade. Lógico, a gente aqui ainda é interiorano, um pouco mais tranquilo e tal, mas as pessoas que moram mais longe, né, com mais, tem que pegar metrô, tem que pegar trem, tem que pegar não sei quantos ônibus e tal, tudo isso exige também uma organização maior, inclusive, né, por conta desse tempo que vai ser usado, né? Sim, essa organização mental mesmo e gestão de tempo, né? A gente tem até outro transtorno que o pessoal fala assim, tem TDAH porque eu esqueço compromisso, esqueço horário, né? Não necessariamente você tem o transtorno, né? Que também a gente não pode confundir características pessoais que nem... a gente, vamos dizer, você gosta de arrumação, não quer dizer que você tem o toque, né? Eu gosto de ficar mais quieto no meu canto, não gosto de barulho, não quer dizer que eu sou autista, entendeu? Então, a gente tem que tomar um tomar cuidado, né, doutora? Tomar o cuidado. O TDAH também. Eu tenho casos no consultório que a pessoa tem uma desorganização mental, mas que não chega a ser o transtorno, porque você tem que fazer uma avaliação global, né, para ver o que acontece com a pessoa. Porque, assim, eu entendo que todo mundo acha que tem TDAH agora, né? Porque é algo que tá na mídia, é algo que tá mais falado, é a modinha. O autismo também, né? Perigo, não? É um perigo porque a gente, às vezes, acaba... quem realmente sofre com essa condição e você falar que tem, sendo que você tem algumas características, eu posso até falar, eu falo às vezes, né? Então eu acho que eu sou autista porque eu gosto de silêncio, eu gosto de ficar em casa, não ter barulho, muita gente, já... Entende? Mas isso é uma característica da minha personalidade. Exato. Isso não é algo assim, eu deixo de ir na festa que eu gostaria de estar, porque... Não, faz parte de mim, eu não quero. Escolher... Eu quero mais silêncio, né? Não quer dizer que... Agora, tem alguns casos que né? a pessoa gostaria de estar nesse meio e não consegue, né? Então, está causando um prejuízo. Casos de ansiedade social, que a pessoa realmente ela não consegue ir num shopping, ir não sei, num mercado que está um pouco mais cheio, sabe? Que seja. Então, ela começa a ter dificuldades e acaba comprometendo a vida. Então, a gente sempre tem que avaliar com um profissional da saúde. O psicólogo, ele está habilitado para dar diagnóstico de saúde mental e o psiquiatra também. Muita gente acha que só o psiquiatra que dá, mas a gente também pode dar esse laudo, né, esse diagnóstico. Claro, eu sempre escolho profissionais de boa qualidade, né, que você sabe que tem uma recomendação, assim, enfim. Você percebe que tem algum ambiente da casa que reflete mais a parte emocional, principalmente desses pacientes que você atende, ou pela literatura, tal, que a gente poderia estar ajudando também, você enquanto psicóloga, eu aqui no caso, né, como especialista em organização, para essa mulher que está nos assistindo, para essa outra personal organizer, muitas das vezes, que vai atender a essas clientes, como que você vê esse lado? Né? Tem pessoas que elas se isolam em algum ambiente por conta da parte emocional também? Sim, o quarto em si, eu acho que ele talvez ele seja o mais importante, não estou me baseando, mas pelo que eu percebo, né?
Porque, olha só, quando a gente fala até de higiene do sono, que é como que você vai dormir, como que você vai pegar no sono. Imagina se seu quarto tá todo bagunçado. Como que você vai se sentir nesse lugar? Como você vai pegar no sono, né? Eu tava falando hoje de higiene do sono. Como que você vai relaxar? E eu acho que um outro... E também o quarto é onde você... É a sua intimidade, né? É onde você entra em contato com você mesmo. E outro ambiente, eu imagino que é a cozinha. A cozinha também, porque é um momento de união, que você tá com a família, jantando, almoçando. Porque se você não tá fazendo as refeições juntos, vamos tentar retomar também esses valores, né? De sentar todo mundo junto mesmo. Mas eu acho que são 2 lugares ali principais que as pessoas acabam passando mais tempo. E olha, não é coincidência, viu? É de fato. É o que... Exatamente. Nós, enquanto profissionais também da organização, os primeiros ambientes da organização, salvo aí por conta de alguma necessidade, né, da casa, dos clientes, mas a gente organiza os quartos, os guarda-roupas, closet, enfim, e a cozinha em segundo plano, ou vice-versa, a cozinha e depois, né, o quarto, porque a gente vê essa relação mesmo da intimidade, né, dos segredos muitas vezes guardados ali dentro do guarda-roupa, e a cozinha, o coração da casa. O coração da casa. Né, que tem todas as emoções, tem ali a alegria, as sensações, os cheiros. Memória afetiva. Memória afetiva, né, a gente lembra da avó cozinhando. Exatamente, a comida, ela é algo afetivo, né? Então... E a gente faz essa relação também. E para a gente deixar uma dica aqui para nossas telespectadoras aqui, né? Para você também trazer um ponto para que essa mulher que hoje está sentindo essa depressão ou essa ansiedade, essa procrastinação, para não se culpar também, né? Sim, Acredito muito sim. isso, buscar essa ajuda, seja de profissional ou seja da própria casa. Mas por onde começar? Que essa é a grande pergunta também. Malu, eu sei tudo isso. Eu já sei, já ouvi, já sei. Mas por onde começar? O que eu faço? O que eu devo fazer? O que você deixa aqui enquanto psicóloga? Eu sempre digo que informação é tudo, né? Então, se ela já sabe que isso está acontecendo, talvez conversar com uma amiga, né? Primeiro, eu acho que quando a gente... E até o processo da terapia, o bacana dele, quando a gente vai na terapia, né? Daí não é amiga, no caso, mas o falar em voz alta. Eu me ouvir. Porque uma coisa é você ficar aqui pensando. A gente pensa o dia inteiro, um monte de coisa. Mas a hora que eu falo em voz alta, aquilo dá um choque, às vezes, em mim, sabe? Que isso, por si só, já é terapêutico, é lógico. E depois a gente tem lá a forma como direcionar isso, né? Mas eu acredito que começar pelo simples, pelo básico, que funciona. Então, que seja tendo algum aplicativo que te ajude a mexer na organização da sua casa, ou colocar na geladeira mesmo, ó, meu filho vai fazer isso, meu marido vai fazer aquilo, e é hábito, a gente vai criar hábito com as pessoas também. Então, às vezes vai ter que dar uma cobrada aqui e ali, mas eu acho que por aí. Procurar ajuda se você está sentindo que está muito sobrecarregada também, ansiedade. Eu não sei, mas tô sentindo que tá uma coisa... Às vezes a gente não sabe o que é. Tô sentindo que tá uma coisa que não tá legal aqui pra mim. Então, buscar ajuda sim, né? Por que não? Exato, que até dá tempo, né? Mais fácil de resolver do que se chegar até num extremo, né? Exatamente. E o fato é iniciar. Dar o primeiro passo. Às vezes as pessoas me perguntam na mentoria, alunas, e enfim, quem procura a gente. Ai, Malu, o que é mais difícil, né? Em todo esse processo? É o iniciar, é o começar. Depois as coisas vão acontecendo. Não é da noite para o dia. Não. A sua casa não ficou bagunçada da noite para o dia, então ela também não vai ficar organizada da noite para o dia. Exatamente. E aqui a gente fala muito da casa, mas isso se estende para o seu profissional, né, para o seu mental e tudo mais. E aí tem as profissionais qualificadas, como psicóloga, personal organizer, terapeuta, né, psiquiatras, enfim, psiquiatras, vezes, né? E tomar um pouco também de cuidado, às vezes, com as pessoas que a gente vai se abrir. Porque nessa vontade, muitas das vezes, dessa outra pessoa ajudar ou não, ela não tem, muitas das vezes, parâmetro para isso. E aí ela pode acabar
né? Fazendo com que a gente Piorando se sente até. mais... E a gente tem muito disso, principalmente na nossa profissão, quando tem transição de carreira. Não acredito, você vai largar, né? Tal profissão, tal, para ser personal organizer, para ser isso, para ser aquilo. Então, tomar um certo cuidado, né? Sim, Buscar os com profissionais, né? E escreva aqui nos comentários, deixe suas dúvidas, ideias, sugestões para um próximo vídeo. Então nós tivemos aqui hoje a Caroline Mudinucci, ela que é psicóloga, professora, palestrante, tem canal aqui no YouTube também com várias dicas. Nós vamos deixar tudo aqui na descrição para que as pessoas também possam te acompanhar. Muito obrigada! Obrigada a você.